Oi, gente, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o poder de uma boa comunicação. Você está sabendo se comunicar e também está sabendo receber uma informação? Saiba que existem técnicas exatamente para você se tornar uma pessoa bem comunicativa. E além disso, nós vamos conversar também sobre aqueles errinhos que devem ser evitados na hora de uma comunicação, principalmente erros de português. Sim, e para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui de novo com a Érica Magalhães. Ela participou do nosso episódio, sobre jornalismo. E ela é jornalista formada em oratória e especialista em gestão empresarial. Hoje ela tem uma empresa de assessoria de grandes instituições. Nas redes sociais, ela dá várias dicas de comunicação e oratória, além de desenvolver um projeto de comunicação por meio de lives com profissionais e autoridades de áreas diversas para divulgar temas de interesse público. Seja muito bem-vinda, Érica. Obrigada, Lindomar. Obrigada, Rubi. Que prazer estar aqui de novo. Um abraço para todos os nossos telespectadores, quem vai assistir ao podcast. Eu estou muito feliz pelo convite e de voltar à casa de vocês. Que bom. Obrigada. É um prazer te receber aqui de novo. Nós estamos também com o João Ricardo Camilo, que é jornalista com experiência de produção em uma das maiores emissoras de TV e atualmente é repórter. Já trabalhou com comunicação corporativa em uma multinacional de alimentos e na comunicação da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, onde começou como voluntário e já chegou a coordenar uma equipe de 30 pessoas. Seja muito bem-vindo, João Ricardo. Sou eu essa pessoa aí, gente? Eu tenho que fazer tudo isso. Bom, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite, estou muito honrado de estar aqui com a Érica também, uma profissional aqui da comunicação que eu sempre admirei, aqui lado a lado. E vamos junto aí nesse episódio. Vamos lá, né? É isso. Bora. Com dois comunicadores aqui, com esse currículo, né, Lindomar? Sim. Acho que a gente pode começar o nosso episódio de hoje com uma dica. Como que eu faço com que o que eu quero comunicar chegue exatamente da forma que eu imaginei? Rubi, a boa comunicação é aquela que o seu interlocutor vai entender. Então, a mensagem ela tem que ser entendida para quem vai receber a comunicação. E aí, a gente tem os elementos da comunicação, que já começam aí umas técnicas, né? A gente tem o emissor, quem vai enviar a mensagem, e tem o receptor. E nesse intervalo, tem a mensagem e tem o retorno, que é o feedback, que é o que o seu receptor vai passar para você diante daquela mensagem que você está comunicando. Primeira coisa, a gente precisa saber quem vai receber a mensagem, né, João? A pessoa precisa entender, conhecer a pessoa que vai receber a mensagem. Por quê? Para evitar alguns probleminhas, ruídos na comunicação. Como que você vai passar aquela mensagem? Nesse diagrama aí da comunicação, que é o emissor, receptor, a mensagem, o feedback, a gente ainda tem alguns elementos, que é o canal. Qual é o canal que você vai falar? Você vai passar a sua comunicação? Você vai falar com a pessoa? Vai ser um e-mail? Vai ser escrito? Ou vai ser sinal de fumaça? Que antigamente era assim, né, gente? Então, a gente precisa entender de tudo isso para a gente evitar ruídos na comunicação. O que é o ruído? Às vezes, você vai falar com o seu interlocutor, Rubia, e ele não vai entender o que você está dizendo. Por quê? Porque a forma como você escolheu, ele não entende. Por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual. Se você vai falar com ela mandando um e-mail, ela não vai entender. Mas se você escrever em braille, ela vai entender. Então, você escolheu aquele canal correto e o código correto de comunicar com aquela pessoa. Então, são elementos da comunicação que a gente tem que estar atento para que a sua mensagem chegue diretamente e o feedback seja positivo daquilo que você propôs a comunicar. Então, conheça seu interlocutor, primeira coisa. Foi muito legal você dar o exemplo, né, sobre a deficiência, porque a forma como chega é importante. Então, a gente toma cuidado com termos também, né? Então, Sim. por exemplo, você poderia ter falado a uma pessoa muda, uma pessoa cega, uma pessoa que tem uma deficiência na voz, uma pessoa que é deficiente visual, porque senão a gente acaba dando margem para aquela mensagem chegar de uma maneira que não era a intenção, né? Justamente. Então, a gente toma cuidado com os termos também. Eu falo muito que nós temos várias... uma mensagem pode ser falada de várias formas.
né? Tem várias formas de você comunicar, e aí é que vai caber a nós a questão da empatia, você colocar no lugar do outro. Eu falo, a base de uma boa comunicação é a empatia. Você tem que colocar no lugar do outro para comunicar. Porque se você não coloca, você pode demonstrar-se agressivo, invasivo, entendeu? Então, a gente tem que saber como é o outro, entender o outro, ser empático e criar a sua mensagem. Uma palavra que a gente usa muito, uma palavra-chave que a gente usa na comunicação é a conexão, né? Entre, como a Érica estava falando, o receptor e quem está enviando a mensagem. Para mim, confesso que está sendo uma aula que também ouvi a Érica um pouquinho. Imagina. Mas está sendo muito legal. E eu acho que muita gente pode, assim como quem está acompanhando, enfim, pode achar que é muito difícil. E eu acho que o primeiro passo para que a gente consiga se comunicar bem é a gente ter a consciência da importância da comunicação na nossa vida. Isso vai desde apresentar um trabalho na escola ou até numa entrevista de emprego futuramente, enfim. E a gente usa a comunicação também na vida pessoal. Você está numa festa. A última coisa que você vai querer é ficar isolado no seu cantinho. Tudo bem que tem opção, né? Mas ficar isolado no cantinho. Você vai ter que se comunicar, lidar ali com as pessoas e tudo mais. Então, acho que o primeiro passo, assim, é ter a consciência que a comunicação ela é importantíssima em várias etapas da vida. E é muito simples você ganhar algumas técnicas, ir atrás aí de o que você ficar mais confortável na hora de se comunicar. Mas eu acho que primeiro passo, que a gente vai, o inicial, é se conscientizar que a comunicação não tem jeito, não tem como escapar, não tem como fugir. Vai ser de diferentes formas, vai ser pessoalmente, num podcast, num e-mail, numa troca de mensagem no WhatsApp, mas ela vai existir na vida e isso tá para ficar. Então, acho que é conscientização, né? E hoje em dia, com as redes sociais, né, João? Principalmente. Tá demais a importância da comunicação. Tem pessoas que, às vezes, deixam de vender porque não sabe fazer um vídeo, porque tem vergonha de fazer um vídeo, ou porque não se sente segura para fazer um vídeo. E hoje a gente sabe o quanto as redes sociais, elas estão tomando conta disso tudo. E não existe rede social sem você se comunicar. Vocês falaram sobre acessibilidade, a questão das várias deficiências, né? Eu também vejo uma crescente no mercado aí de profissionais que trabalham com audiodescrição, que trabalham com libras, que trabalham com braille, para ampliar essa diversidade, né? O acesso a várias formas de comunicação também por esses outros acessos que a gente antes não via, em peça de teatro, em filme, em programas também de televisão. É importante falar sobre essa diversidade. Né? É a inclusão, né? A inclusão que é tão falada e é tão importante. Sim. E como que a nossa comunicação corporal ajuda ou atrapalha a nossa comunicação? Demais. Olha só, eu vou trazer para vocês aqui uma pesquisa que foi feita. É um estudo de um psiquiatra, um psicólogo lá da Califórnia. Chama Albert Mehrabian. Chama-se... vou repetir, vocês cortam. O estudo é do Albert Mehrabian. Ele diz o seguinte, que a nossa comunicação, 7% ela é em palavras. Preste atenção, 7%. 38% ela é através do nosso tom de voz. Agora, 55% é aquela comunicação visual. Sabe aquela comunicação não verbal? Uhum. Olha o peso. Aí você fez essa pergunta para mim e eu te respondo. Você viu o peso que tem na comunicação, no resultado final da sua mensagem. A comunicação não verbal é tudo aquilo que você apresenta a hora que está comunicando. Os seus gestos, a sua postura, sua vestimenta. Até isso comunica. Então, nós temos que observar tudo isso. Às vezes, eu estou conversando com você. Quem já se sentiu assim? Você já se sentiu assim, João? Por exemplo, a pessoa está conversando com você assim. Como você se sente? Tenho certeza que ela não está prestando atenção ou nem quer me ouvir. Não está muito afim. Provavelmente ela está fechada. Ela está fechada a receber a sua mensagem. Então, ela está comunicando isso. Quando você, eu não sei se a câmera vai pegar, mas quando você fala assim, a pessoa fala, você pode fazer isso para mim? Posso fazer sim. Aí você faz esse, sabe? Aquela cara assim, não acredito, de novo, ela tá me pedindo isso. O que você está comunicando? Com certeza, a maior impressão que ela vai ter é que você não quer fazer aquilo, entendeu? Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mão para trás.
Gente, por favor, não converse com mão para trás, sabe? Esse gesto de para trás, assim, implica distância, a sua distância com o seu interlocutor. E isso vai afastar mais ainda você dele, a mensagem. Não vai ter a empatia, o rapport. O que é o rapport? Rapport na comunicação é quando você se espelha com a pessoa. Você tem que espelhar com a pessoa que nós estamos conversando, nós estamos olhando olho no olho, que é a primeira forma de comunicação importantíssima. Primeira coisa, olhe no olho das pessoas. Não converse com a pessoa olhando para cima, olhando para os lados, porque demonstra interesse também que você não está seguro, né? Então, gera o rapport. A criança, quando está em casa chorando, e aí a mãe não sabe o que fazer, a criança é menor que a mãe, sim, agacha, fica frente a frente com ela e começa a espelhar o que ela está fazendo. E você vai ver como você vai conseguir controlar aquela comunicação com a criança. Então, isso é rapport. A gente tem que estar sempre conectado, como você falou, né, João? A gente está sempre conectado com o nosso interlocutor. E tem mais algum exemplo, assim, de expressões corporais? Você falou da mão para trás, né? Não cruzar os braços enquanto alguém está falando. Quando for falar, ficar sempre na posição ereta, assim. A coluna... Isso. Não descansa o corpo. Não descansa. Colocar, assim, de uma certa forma, uma imponência mais suave, gente. Porque também você ficar se achando demais, não dá. Mas coloca, assim, uma certa imponência, segurança. Porque se você fica com os ombros, assim, arcadinhos para baixo... o que a pessoa vai sentir, o seu interlocutor? Que você é um pequeno, você é pequenininho, sabe? Então, se sinta grande. Ali eu falo autoestima, sabe? Coloca a sua autoestima elevada para conversar. Então, assim, ajuda bastante. Né? Posições, mãos, vamos falar de mãos. A gente não sabe o que faz, né? A gente não sabe, né? Se cruza, fica assim. Isso, o importante da mão é que as palmas sejam sempre levadas para cima, assim. Você tem que mostrar as suas palmas. É como se você estivesse dizendo assim, estou receptivo a você. Certo? Se você ficar com as mãos para baixo, não vai passar essa impressão. Então, comunique sempre com as palmas para cima, receptividade, sabe? Evita também muito mexer demais com as mãos. A gente tem que evitar, porque demonstra insegurança. Então, coloque sempre as mãos umas com as outras. Você que vai falar para o público, sempre os pezinhos paralelos no chão. As mãozinhas, sempre que possível, você não vai ficar um robozinho também, né, gente? Não pode ficar um robô. Então, sempre que possível, você movimenta aquela mão, mas encontrando com a outra. Para evitar você colocar a mão no rosto. Mais uma. Mãos nos... Passar a mão no cabelo também, né? Segurança. Passar a mão no cabelo. A mão no rosto também indica que você está até em dúvida do que você está falando. Então, cuidado com a mão no rosto. Ficar arrumando o cabelo, assim, ó, toda hora, arrumando o cabelo. Tá conversando com a pessoa, aí pega e começa. Caneta, gente! Nossa! Não faça isso! E o cliquezinho? Tá conversando lá com o seu chefe tá assim. Com certeza, ele tá doido pra você sair da sala. Sabe? Sim. Então... Eu tinha uma mania muito feia. Sim. Quando eu tava falando em público, era ficar arrumando a camiseta, colocando pra baixo, assim. Pois é. Aí eu não lembro quem, mas alguém me falou. Para aí que tá chamando mais atenção pra você arrumando a camiseta do que você tá falando. Então não adianta nada a gente se preparar e ainda ficar com essa mania, né? Tem essa questão também, né? Pode falar. Me falaram sobre ficar arrumando o cabelo. Eu fiz uma preparação com um profissional que ele é focado no seu comportamento em frente à câmera. Então, você grava um vídeo e aí ele vai apontando cada pontinho, falando assim, por que você tá mexendo? Você não tem raiz, né, no chão? Então, aproveitando isso... A gente sabe que, por exemplo, se você vai para uma entrevista de emprego e tudo mais, às vezes a gente tem que esperar. E às vezes a gente aprende desde criança que o movimento educado para esperar é mãos para trás e tudo mais. E isso causa um distanciamento, né? Sim. Então, como esperar? Eu coloco as mãos assim. Depende aonde você vai esperar. Vai ser sentado? Vai ser sentado. Sim, ó.
A dica das Sim mãos mesmo. ajuda bastante. Ali, posição ereta, você tá imponente, você tá seguro de si, as mãozinhas estão tranquilas. Até é bom você segurar a mão para evitar tremer. Os não é? ansiosos como eu vão se identificar quando a gente está esperando alguma coisa. Uma entrevista de emprego, então nem se fala, né? Que você fica com a perna batendo todo momento. Se você tiver uma mesa, vai ficar com o braço batendo, que significa ansiedade. E esses dados que a Erika trouxe, eles são bem legais porque eles retratam uma realidade que a gente vive na comunicação, que é tudo comunica. Então, como a Erika falou, meu gesto, a roupa que eu estou vestindo, isso é importantíssimo, porque para eu me representar, para eu representar o que eu vou falar, também é importante que o todo comunique, né? E isso vai de encontro com a naturalidade. E a gente tem que entender que é natural que a gente se expresse pelo corpo quando a gente está descontente, quando a gente está feliz, quando a gente está eufórico, quando a gente está deprimido, que acontece, não adianta, a rotina é assim, né? Mas a gente tem que lembrar que há momentos e momentos. Em casa, relaxe seu corpo, fique em paz, mas você vai fechar um negócio, você que vai, enfim, trabalhar na área do comércio. Você vai como eu disse, numa entrevista de emprego, você vai ter que conquistar a pessoa, mostrar que você é capaz de fazer aquilo, que você é o melhor ali dentre os seus concorrentes. Então aí você vai lembrar de tudo isso que a Erika falou aqui, que aí é o momento de você concentrar no que você está fazendo e lembrar dessa boa comunicação. Mas, ao mesmo tempo, agir com naturalidade também, que é importantíssimo para gerar conexão. Você falou de virar um robozinho, porque senão a gente vai ficar que nem o pessoal que aí espera a gente no avião, aqui assim, sabe? Paradinho e tudo mais, não é? Mas isso também afasta, querendo ou não, porque a conexão, o dia a dia não é assim. Então é ter esse equilíbrio entre lembrar o momento e para o que você... onde você quer comunicar, o que você quer comunicar e tentar equilibrar essa naturalidade do nosso corpo humano, enfim, da nossa fala, com esse momento para que o principal, a mensagem seja passada. Eu acho que isso é o principal, né? Que chegue sem ruídos, né? Isso mesmo. Vocês falando, eu me lembrei de um livro que eu li quando eu comecei a fazer teatro. O corpo fala, então tudo que vocês, o tempo todo, né? E na hora da paquera, tô ali a fim do crush... Como que eu me comunico? Já que a gente fala-se muito em trabalho, na área escolar. A mão no rosto, a mão no cabelo, ela fala alguma coisa. Aquela mãozinha atrás da orelha, bem charmosinha aqui. Com certeza. É tão, assim, complicado, porque na hora que a gente está conquistando as pessoas, fora de um ambiente, digamos assim, que exige uma postura formal, mas a gente também tem que se atentar à comunicação. Você não pode, como diz o nosso querido Lindomar, você não pode ficar passando a motodora no cabelo, ou mexendo no rosto, ou com os braços cruzados para sua futura namorada. Né? Você tem que estar receptivo a ela, mostrar que você está encorajado e, ao mesmo tempo, você está empoderado para conquistá-la. Então, ela tem que ver em você uma pessoa perfeita para ela. Então, perfeita não existe, né? Perfeição não existe, mas uma pessoa condizente, uma pessoa que passa serenidade, uma pessoa que passa segurança, uma pessoa que passa responsabilidade, porque a menina e assim o menino também com certeza estão em busca de pessoas que correspondam a isso. Respeito. E longe da gente querer passar técnica de paquera, eu acho que, né? Não, a ideia não é essa. Mas as técnicas podem ajudar. Pode ajudar uma boa comunicação. Imagina você chamar alguém para um encontro, ou você é convidado para um encontro. Chega lá no lugar que vocês combinaram, aí vocês trocam meia dúzia de palavras, aí começa aquela coisa, nossa, choveu hoje, né? Aí pega os dois do celular, fica um tempinho. Então não tem para onde correr a conversa. E aí que você lembra da importância da comunicação. Não é só no emprego fechar um negócio, também na paquera, no dia a dia, até uma amizade que pode vir fruto dessa comunicação, enfim, dessa conversa. Então a técnica, na verdade, ela serve para que você esteja ali preparado para se comunicar, para conversar. E isso tudo vai um repertório cultural gigante, viu? Porque igual tudo comunica com a gente também. Aí você lembra de um livro que você leu, de um filme que você assistiu, e tudo aquilo pode dar uma margem para você puxar um assunto ali, né? Isso é legal. Você entrou num ponto muito interessante, que até então a gente estava falando de gestos, de postura, mas essa questão das palavras também é muito importante. Então, quando você for comunicar, preste atenção na organização das suas ideias. O menos também é mais. Às vezes a pessoa quer falar demais e acaba dando com os burros na água, como diz a minha mãe, né? Dá com os burros na água. Então, a gente tem que saber organizar, saber o que vai falar, ser objetivo, ter cuidado com o que está expondo
E conhecendo a pessoa, às vezes a pessoa vai ter o primeiro encontro, mas pesquisa um pouquinho sobre ela. O que ela gosta, vai lá no perfil dela do Instagram, do Facebook, dá uma stalkeada, vê o que ela gosta, para você não ficar também boiando. Limites, hein, gente? Não precisa ir no Facebook do pai e da mãe, saber onde nasceu, calma. É só o que gosta, que time que torce. Pra ter uma conversa. É porque tem que ter uma conversa. Aí você pergunta, mas você vai ter, como se diz, espaço para que você entre com as suas argumentações ou com sua mensagem, seu conteúdo. E às vezes finge surpresa também, não precisa saber, né? Finge uma surpresinha, né? Ah, não sabia, não. Então, pra gente melhorar essa comunicação ali da expressão corporal, é se observando, né? A partir daí você, por exemplo, tô aqui falando com você, eu não vou cruzar o braço. Percebi? Eu já, disfarçadamente, já faço uma outra posição, certo? Isso mesmo. Porque a gente pode se policiar todo o tempo. E a Érica sabe de tudo. Não, gente, eu também peco. Se vocês acham que não, eu fico me policiando, eu fico analisando. O que eu sugiro? Sugiro que você grave um vídeo. Fale de um tema que você conheça, que você domina, aí grave o vídeo. Aí você vai ver, você mesmo vai se avaliar e vai ver o que prejudica a sua comunicação, a sua apresentação. Então, faça isso. Áudio. Vocês já gravaram áudio e já ouviram e falam assim, gente, mas foi eu que falei isso? Aí fica aqueles podcasts, né? Aqueles áudios enormes, sendo que você poderia diminuir. Então, grava uns áudiozinhos, ouça seu áudio e aí você vai ver que pode consertar muita coisa. Sim. Olha a didática dessa mulher, gente. Não como pode? Excelente. Obrigada. Olha, Érica, eu acho que você tinha que voltar aqui mais vezes. Com certeza. Eu estou sempre disponível, viu, produção? Sim. Daqui a pouco a gente vai te dar uma carteirinha do Bitar Podcast também. E eu vou ficar honrada, com certeza. Pois muito feliz. E sobre a fala, né? A gente sabe que tem os vícios de fala. Por exemplo, eu mesmo me policio muito no enfim. Tudo pra mim é enfim. E aí tem aquele Nossos vícios de linguagem. E aí a gente vai colocando, assim, essas reticências e atrapalha? Demais. Como que a gente pode melhorar? Olha, eu que sou repórter, tô todo dia no vídeo. Você sabe que uma vez eu já recebi uma mensagem no meu Instagram de uma pessoa que falou assim, olha, muito legal, mas você tem muito vício de linguagem. De primeira você fica, pô, cara, o cara veio na minha rede social falar isso. E aí eu fui rever o material que ele tinha falado. E realmente fica feio, não adianta. Parece que você não sabe do assunto que você está falando. Isso. E pro jornalismo, por exemplo, que é a minha rotina, isso vai totalmente ao contrário da informação que a gente quer passar. A gente quer passar credibilidade, afinal, teve um trabalho de apuração, e a apuração que a gente fala no dia a dia é checar, né, mostrar que aquilo realmente é verdade, ligar para um, ligar para outro, e você falar isso na televisão, enfim, no vídeo é a ponta final de um trabalho imenso. E aí você chega lá e fala, né, e aí parece que nem o jornalista está tendo certeza, como eu que vou estar recebendo essa informação vou ter. E é realmente uma coisa que a gente tem que se policiar. Não tem jeito, escapa. Né vai escapar, não tem, mas aquela coisa de você ter, é treino. É assistir vídeo da Érica mostrando que tem como a gente melhorar, treinar. Eu fui aquela criança, você estava falando agora de falar muito e tudo mais, meu pai falava muita coisa pra mim, que era quem fala muito dá bom dia a cavalo. Vou falar que eu dava um trabalho na escola, gente. Minha reunião de pais, vida inteira. Pai, mãe que tá assistindo esse vídeo, aproveitar e pedir desculpa a vocês, aos meus professores, mas era assim, ó, não tinha problema com nota, mas era criança que conversava, aí o professor trocava de lado da sala, conversava com outro grupo. Também. Você tem uma ideia, um dia eu fazer uma prova no balcão da inspetora, porque eu ficava conversando durante a prova, eu atrapalhava as pessoas. Então eu fui essa criança, lindão, mas o pessoal da comunicação vai se reconhecer, né? Vai se reconhecer nessa história. Tem, gente. Meu pai falava, coloca um pouco de água na boca e fica segurando pra você ver se você fala menos. Falava, é verdade, meu pai tá de prova aí. Então, tudo isso que significa o quê? Que falar muito também pode trazer essas consequências. Então, é saber esse limite e se policiar. Então, porque falar muito, às vezes, pode te deixar numa situação até desconfortável, e né? de inseguro também. Porque a pessoa tá tentando o tempo todo, por que não ficar em silêncio? Você fica nervoso, fica intimidado, né? Sim. Ou saber ouvir também, saber ouvir. Saber receber a mensagem dos outros comunicadores. E aí, para esses vícios de linguagem, então, a técnica é, por exemplo, eu gravar áudios ou então me filmar e ali começar a avaliar, repetir vai ajustando. Muito. Olha, é muito legal. Eu sempre quis ser jornalista. Na verdade, eu queria ser repórter de TV, depois que a gente vai descobrindo que existe jornalismo e tudo mais ao longo da vida. A minha irmã, um pouco mais nova que eu, a Laísa, que também deve estar acompanhando, ela
pegava um vídeo amaciante que parecia uma câmera, virava e me filmava. Eu fiz várias coberturas quando eu era criança. Minha madrinha me deu um coletinho assim, bem de repórter, assim. Então aquilo lá, pra mim, hoje eu fico mais nervoso do que quando eu era criança, porque hoje eu sei que é real, então eu tô ali. Mas assim, já pra mim era muito natural eu conversar, falar, contar alguma história. E o princípio do jornalismo, o pessoal pode até desconcordar, mas é a fofoca. O que é fofoca? Apurada, checada, as informações corretas, mas é você contar uma história. Sim. Então você vai lá, saber o que aconteceu, ouvir e conta a história. Então, o que eu posso falar? A Érica vai trazer as orientações profissionais, especialistas, que você deve ouvir e que eu vou rever esse podcast quando chegar em casa. Mas a minha era muito simples, era fazer isso, espelho. Você tá no banho, vai falando no banho. Você tá na frente do espelho, conta uma história na frente do espelho. Às vezes você tá com aquela discussão. Vou trazer outra dica. A Érica talvez concorde comigo. Eu fiz terapia e minha psicóloga falou... A gente sempre volta, né? Minha psicóloga falou da importância de verbalizar. Porque nossa mente é um turbilhão de ideias, não é mesmo? E nem sempre o que a gente tá passando aqui, quando a gente fala, a gente põe pra fora. A gente precisa nem falar pra uma outra pessoa, mas a gente verbaliza pro espelho, a gente já traz uma visão diferente, já começa a encaixar as coisas na ideia, na cabeça. Então, olha pro espelho... Como que chama o que você falou de se ver a técnica de se ver no espelho? O rapport, fazer um rapport consigo mesmo. Faz consigo mesmo que funciona. Você vai na frente do espelho, treina bastante no banho e tudo mais. Você vai ver que vai fazer uma diferença. Antes de fazer uma entrevista, responda as perguntas aquelas perguntas mais comuns, por exemplo. Não só para entrevista, antes do date, antes de, enfim, apresentar o trabalho na escola. Porque muita gente, eu acho que principalmente, né, o pessoal fica nervoso. É um dos primeiros desafios que a gente tem na comunicação é apresentar o trabalho na escola, não é mesmo? Então, vai na frente do espelho, treina aquilo. Isso, você falou exatamente o que eu ia falar aqui, vou reforçar. Treine. Todo o conteúdo que você for expor, seja numa palestra, seja numa reunião, seja numa conversa, treine. Passe na sua cabecinha, vai à frente do espelho e treine. Com certeza você vai se sentir seguro, porque esses vícios de linguagem, eles vêm com a insegurança. Eles vêm com, às vezes, esqueci o conteúdo. Às vezes você até sabe, mas na hora H, a gente fica nervoso e aí esquece. Tem um vício que eu peço muito, principalmente para quem vai fazer uma apresentação, numa reunião. Gente, vocês já viram a pessoa termina e fala, é isso que eu tinha que falar. Por favor, gente, isso diminui e virou mania, né? Isso. Não, mas isso diminui o seu conteúdo, sabe? Assim, você vai... Não dá tanto valor. É como se... é isso mesmo que eu ia... Uma história que terminou sem fim, né? É isso que eu tinha pra falar. Arrasou ali no conteúdo e tudo e finaliza pra baixo. É isso, gente. Obrigada, tal. Tem que terminar com uma frase de efeito, não tem jeito, né? Sempre termino com a frase de efeito. Até lá no namoro, viu? Sim. Termina com a frase de efeito. O João falou sobre a fofoca. A gente sabe que o ser humano só evoluiu graças à fofoca, não é mesmo? Isso. Como eu me torno uma comunicadora confiável? Vocês já falaram aqui sobre a questão cultural, né? Aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu acesso de música e etc. vai me capacitando para me tornar uma pessoa melhor comunicadora. E aí, pensando na fofoca, como eu me torno uma comunicadora confiável? Lindomaria? Eu ia comentar, porque quando o João falou, eu ia já citar esse livro. No livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, eles falam sobre essa teoria da fofoca. Então, esse livro é muito interessante, referência aí ao bibliográfico, para vocês lerem em casa. Ele fala desde o surgimento de tudo, até a atualidade, né, da humanidade, e fala sobre a nossa comunicação, então é excelente. Então, voltando aí, vamos falar sobre fofoca. Fofoca. Falando de fofoca, eu quero lembrar vocês, eu não sei se vocês conhecem o filtro de Sócrates. Vocês já ouviram falar? Não. Novidade. Não? É novidade? Então, eu vou explicar para vocês. São 3 filtros de Sócrates. O que aconteceu? Sócrates tinha um discípulo dele que um dia ele pegou ele muito nervoso, muito assim agitado, e ele perguntou o que aconteceu. Ele falou, olha, tem um amigo meu que falou mal de você. É basicamente isso, estou falando, são outras linguagens, mas estou trazendo para a nossa realidade. É isso que aconteceu. Teve uma pessoa que falou mal de Sócrates para o discípulo. E aí ele virou para o discípulo e disse assim, então vamos lá. Eu vou te fazer 3 perguntas. Se você falar que sim ou não, a gente vai avaliar se você vai me falar ou não o que você tem para falar. A primeira é, você tem certeza que é verdade? Antes dele comentar. É o primeiro crivo da verdade. Olha aí. Segundo, o que você
disser, vai ser bom ou ruim? Se for ruim, eu não quero ouvir. Terceiro, o que você disser vai servir para algo? Então, são 3. Vocês entenderam? Então, verdade, bondade e utilidade. Vai servir para alguma coisa? Vai fazer diferença na minha vida? Então, não quero ouvir. Então, a pessoa começou a falar de alguém para você já começa com esse crivo. E aí, lembre-se, a pessoa que fala de você, fala de alguém para você, ela com certeza vai falar de você para outra pessoa. Olha aí. Com Agora certeza. você dá um pause nesse podcast, reflete um pouquinho. Depois a gente continua Mas essa vocês conversa. entenderam, E então? volta. O Nossa, crivo. eu tô- Verdade, bondade, utilidade. Eu tô refletindo aqui tanto. Tá passando um filme na minha cabeça. Mas é Érica, verdade. Isso aí. Quantas vezes a gente peca de comunicar coisas que não são verdade? E a gente está falando do outro, E um nem prejuízo sabe enorme. se é verdade. Prejudica a pessoa. Gente, e tem uma questão. Eu já ouvi falar que nessa física quântica desse universo, as palavras ficam reverberando para o resto fica. da vida. Então, Pro bem e gente, pro mal. Cuidado com o que a gente isso, fala. Cuidado com o que você fala. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por favor, evitem fofocas. E palavras positivas, né? A gente Isso brincou aqui com essa mesmo. questão da fofoca, que é, querendo ou não, uma coisa que está no dia a dia e tudo mais, mas realmente, uma boa comunicação exige também, bom, esses 3 princípios que a Érica trouxe. Então, quando for comunicar, claro que é as histórias do cotidiano, mas lembra disso, porque eu vou lembrar agora, já mudei minha Filtro- concepção. Os 3 filtros de Sócrates. Altas dicas. É. E aí, falando dos filtros, então, de Sócrates, acho que no começo da conversa o João citou sobre, e você também, né, Érica? Sobre como que vai se dar a comunicação, se é por meio da fala, se é por meio da escrita. Enfim, a escrita de uma vaga de emprego, pensando no universo do trabalho primeiro, né? A questão da língua portuguesa, ela tem que ser mantida. E a gente sabe que a gente vive uma rotina aí de muita ansiedade, de muita pressa. Às vezes eu sei que você só vai me atender se eu te mandar um e-mail, mas aí eu escrevo correndo, que quando eu vou olhar, eu falo, gente, o que é isso que eu escrevi? Não soube me comunicar. O que vocês podem dar de dica para essa questão da escrita e também da parte falada, né, Lindomar, da língua portuguesa? E recentemente eu até fiz uma palestra para uma empresa, o diretor me chamou e falou assim, Érica, eu estou com um problema sério aqui de comunicação. As pessoas escrevem errado no e-mail. Falei, sério? Além de outros. Érica, isso é o que mais me chateia. Então, gente, vamos aprender um pouquinho mais de português. Como, Érica? Na internet hoje ensina tanto. E você lê bastante. A leitura ajuda, né, João? Nossa, demais. E qualquer leitura, né? Qualquer Antigamente tinha aquela leitura. concepção, vou ter que ler livros clássicos e tudo mais. Não, a leitura é de uma reportagem que você lê na tela do Isso. celular. Hoje as redes sociais também são fonte de conteúdos bons, de informações com credibilidade. Então, às vezes, você tirar um tempinho, rolando ali o feed, seguir alguma página, enfim, de conteúdo oficial e tudo mais, e prestar atenção na maneira com aquilo que foi escrito, com certeza você vai tirar um bom proveito daquilo ali. Depois da pandemia, como você estava falando até das empresas, a gente ouve uma frase muito comum, que é aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, né? Então, depois da pandemia, as pessoas mudaram muito os formatos, e é uma coisa que agora, com essa retomada toda, a gente está se acostumando ainda, se adaptando. E lembrar que uma boa comunicação não significa excluir, né, algum público e tudo mais. Por exemplo, a minha avó, ela tem um WhatsApp, só que eu sei que com ela eu só converso pelo áudio. Escrita, ela vai ter dificuldade, então é pelo áudio. Ao mesmo tempo, tem gente que você sabe que não vai querer ouvir aquele podcast que você vai mandar, e aí você ser mais concreto, objetivo e tudo mais no dia a dia, então saber com quem você está conversando. E lembrar também que hoje o português, né, é uma das línguas mais bonitas do mundo, aí, né? Eu O pessoal acho fala, também. né? Mas ela é muito complexa também. E tem os suas particularidades. Você vai numa região, você vai ouvir de uma maneira, você vai em outra região, vai estar ouvindo de outra maneira. Os sotaques são muito bonitos, né? E é legal que na comunicação a gente não exclua nada disso, mas isso não significa deixar um bom português de lado. Então, ter esse cuidado pode ser decisivo para você fechar um negócio, conseguir um emprego.
uma paquera que vai para frente. Então, ter esse cuidado mesmo. Porque, por exemplo, no caso da empresa que a Erika trouxe, um líder, né, ali da equipe inconformado com a situação por conta desses erros ortográficos que muitas vezes são pequenos. E na escola, nem sempre é suficiente. Então, uma dica importante, preste atenção no que você está lendo, enfim, nesses livros, em tudo. Na legenda de uma série que você assiste, vai te ajudar bastante a ter aquela dimensão. Teve dúvida? Hoje é tão prático antigamente, não dá para falar antigamente, né, para não revelar a idade, mas tinha dicionário, o dicionário ficava do lado nas aulas, assim, eu lembro que ficava do lado. Verdade. Hoje, você vai fazer uma pesquisa e a gente está no dia a dia, eu fiz a faculdade de jornalismo, de muita leitura, e mesmo assim, às vezes eu estou escrevendo, eu falo assim, putz, isso é com C cedilha, isso é com... Ou alguma particularidade diferente, Sim. concordância, Sim. gente, não tem como. Eu falo que crase, por exemplo, que é uma coisa aí, não é só da fala, né? Tipo, na ortografia também, crase. Eu falo que é feeling, você vai sentir, porque se alguém perguntar qual que é a regra, eu não sei dizer. Mas no dia a dia, por conta dessa leitura, de você ter feito essas práticas, vai ajudando. Mas é um bom começo, né? Você tem mais alguma dica para... Enfim, a gente tem, por exemplo, quando você vai escrever um e-mail, não escreva com caixa alta, sabe o que passa a impressão? Que você está gritando com a pessoa. Você já teve alguma briga com um namorado ou uma namorada pelo WhatsApp, que você tá com raiva, você coloca assim, não, bem grandão, assim? 14 exclamações. É como se você estivesse gritando. Então, cuidado com caixa alta em meios corporativos e até no dia a dia também. Então, são detalhes que fazem diferença para o seu interlocutor entender o que você está comunicando. E, às vezes, a nossa língua portuguesa é maravilhosa. A gente sabe disso. Uma palavra, ela tem outro significado. E se você, por exemplo, esquece uma cedilha, ou esquece... Aí, a mensagem vai chegar truncada para outra pessoa. Ela vai olhar aquilo e falar, mas é isso que ela queria falar mesmo? E a mensagem escrita, ela tem uma particularidade, porque aqui você está pessoalmente, você está vendo a reação da pessoa, que ela está gesticulando. O visual. O que eu falei, né? 55% visual. É visual. E aí você vai escrever uma mensagem, tem que lembrar que ela está com um sentimento reduzido ali. Então, se a mensagem for feliz, você colocar um emoji, a pessoa vai entender que você está falando de uma maneira mais tranquila. Se for uma bronca de um chefe por e-mail, pode ter certeza que não vai ter nem aqueles 2 pontinhos e o parênteses sorrindo. Vai ser uma... Então, lembrar também que a mensagem, para não ter ruído. Quando a gente lembra lá no comecinho do podcast que ela falou, do ruído entre quem fala, quem recebe e essa comunicação até chegar lá, para não ter ruído. Então, pensar também na maneira com que você vai escrever. Porque muitas vezes, meu pai é craque nisso. Meu pai parece toda vez que ele tá bravo, que no WhatsApp ele fala, prezado João Ricardo. Aliás, prezado vírgula João Ricardo, enviei tal coisa. Isso, mas é o jeito dele. Sim. Então, quem sabe eu falo, pai, às vezes você vai assustar alguém com esse jeito. Então, lembrar que na comunicação escrita também tem que passar a mensagem de uma maneira para que não haja ruídos, né? Você não vai chegar mandar um e-mail pro seu chefe. E aí, tudo bem? Beleza? Você não tá na roda de amigos, não, né? Não tá. Equilíbrio na formalidade, né? Ô, Érica, você falou da escrita em caixa alta. Eu trabalhei numa empresa. A responsável pelo RH não só mandava em caixa alta, mas ela marcava de vermelho. Mesmo. Grifado. Mas ela mandava informações aleatórias, assim. Geral, tudo. Era daquela forma. Eu lembrei que achei super engraçado. Mas o que você sentia com isso? Gente, não precisa ser assim. Às vezes era até uma mensagem boa, não era? Exatamente. Deve ficar assustado. Assusta. Eu já recebi um e-mail inteiro em caixa alta. Eu falei assim, mas o que é isso? Você lê gritando. Fiquei pensando. Com certeza. Mas assim, era um e-mail... A mensagem era tranquila, mas eu falei assim, será que esqueceu? Eu acredito que sim. Aí me respondeu em caixa alta. O caps lock tinha quebrado do teclado. Esteja falando mais alto. Com certeza. Mas é isso. E quando... Ok, então, no ambiente de trabalho, a gente estava falando mais sobre formalidade da fala. Sou jovem, né? Jovens têm gírias, têm... e aí, esse jeitão mais descontraído. E o ambiente de trabalho, ele exige um pouco mais de formalidade. Tô chegando aí no ambiente de trabalho e eu sinto que eu sou mais informal, eu sinto que as pessoas não valorizam tanto a minha comunicação. O que eu faço? Como que eu posso, então, entrar nessa formalidade? Pois é, quando a gente já está num ambiente de trabalho, e em qualquer meio que a gente está situado, a gente tem as relações interpessoais. E as relações interpessoais é eu, o outro e o ambiente. E aí você tem que equilibrar tudo isso. Por exemplo,
O outro é quem? É meu chefe? Opa, então eu já tenho que dar uma segurada nas minhas gírias, certo? O ambiente é uma reunião? Ok, então eu também vou dar uma segurada nessa postura, na forma como eu vou falar. A gente tem que se autoconhecer. Isso é importantíssimo para tudo, para tudo. Porque o autoconhecimento vai fazer você ver seus pontos fortes, seus pontos fracos e você trabalhar eles. Certo? Para quê? Para que quando você entrar em contato com o outro, você tenha segurança de si e não caiam em armadilhas ou em ciladas assim que as situações provocam e você enfim, você não conseguir atingir aquilo que você quer no momento. Então, tem que se conhecer, tem que estudar e tem que puxar as rédeas a hora que for preciso. E comunicação nunca vai ser sozinho. Você pode estar em casa, isolado, numa ilha, fazer um vídeo com o celular e colocar numa rede social. Pronto, já não é sozinho. Alguém vai ver, vai receber aquela mensagem e vai ter uma reação daquilo. E comunicação é muito criar essa conexão, como a gente tem dito, né? Que a identificação é muito importante para que as pessoas compreendam. Então, eu vou dar o meu exemplo aqui, porque quando comecei a fazer a faculdade de jornalismo e cheguei no meu primeiro estágio, eu tinha 18 anos, as demais pessoas da redação, a maioria com 18 anos de carreira no jornalismo. E você chega muito vislumbrado. Eu cheguei lá achando que eu ia no outro dia apresentar o jornal. Falei, pô, vou ali na bancada e tal. Então você chega muito vislumbrado com tudo. Você, querendo ou não, é uma fase muito natural da vida. A gente tá conhecendo tudo e tudo mais. Aos 18, enfim, essa fase. Muita gente que vai começar essa primeiro contato com o mercado de trabalho vai ter esse vislumbre do que eu vou encontrar, o que eu vou fazer, quem vai ser os meus colegas. E nossos você chega... futuros jornalistas. Exatamente. E você chega com essa ânsia, né? Então, você tem que lembrar que enquanto você está chegando ali com tudo querendo conhecer e descobrir, as pessoas já são a rotina delas há muito tempo. Então, eu tinha esse problema. Então, eu cheguei, vou usar... Muito menino. Então, fazia brincadeira fora de hora, o pessoal falando... Querendo ou não, faz parte, né? Você tá numa reunião muito séria, você tá participando ali daquela discussão... E você tá vindo da faculdade, você tá vindo do ensino médio e tudo mais, aí eu ia lá e jogava aquela brincadeira, que na minha cabeça todo mundo ia gostar. Quando eu vi, tava todo mundo assim, ó. Então, continuando... E pensando aí, que lá vem João exatamente, isso vai criando, e aí tem aquela coisa, né? É natural, então tem em mente que faz parte. O que a gente pode mudar? Se policiar. Então, ter esse controle, lembrar, não é que você vai deixar de ser quem você é, muito pelo contrário, porque comunicação também é naturalidade. Mas... ter essa orientação, essa consciência de onde você tá. Eu tô na minha casa, eu tô com meus colegas da faculdade, eu tô com meus colegas de trabalho, eu tô no trabalho com meus colegas de trabalho. Então, ter essa noção vai te fugir de situações que você não quer enfrentar, mas sem perder essa naturalidade. É só ter essa consciência de que você tá, às vezes... É difícil, vou confessar. Para mim foi um desafio e eu agradeço aos meus colegas de trabalho que não desistiram, porque as pessoas vão se afastando, querendo ou não, vai falar assim, você vai desistindo. Não desistiram, mesmo aquele menino tentando ali e tudo mais. E aos poucos você vai entendendo, você vai policiando. Hoje, quando você chega num lugar, você sabe já. E a gente vai aprender. Eu, depois desse dia com a Érica aqui com vocês, hoje eu vou chegar diferente. Dúvidas. Mas é com o tempo. Mas... se eu tivesse tido essa dica lá atrás, talvez eu teria tido menos situações embaraçosas ali, do pessoal chegar e falar, pô, não foi legal, cara, vamos... Então, acho que você tendo essa noção, vai ser um caminho bom. Tá vendo a importância desse app? Muito bom, muito bom. E... eu quero ainda acrescentar algo. No ambiente de trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado com a vestimenta, que comunica demais. Comunica muito. Então, a forma como você se veste... Gente, não é vestir roupa de marca, não é isso que eu estou falando, não. É ter equilíbrio na forma de se vestir. Ambiente de trabalho exige formalidade. Então, vista-se, tampe o corpo, né? As menininhas gostam muito de usar curto, ou às vezes deixar mais de fora as costas... Eu conto minha história. Uma vez eu estava fazendo um estágio numa rádio e a rádio tinha a filial dela, aliás, a matriz dela era em São Paulo. E eu fui para lá novinha como você, gatinhando. Entrei no jornalismo, estava no primeiro ano. E aí eu cheguei lá com uma blusinha. Nunca me esqueço disso, gente. Essas blusinhas que a gente usa mesmo, fininha assim, regatinha, né? Ela nem era tão
tão exagerada. Porém, o ambiente lá eu não conhecia. Era um ambiente religioso, porque onde eu estava, a emissora que eu estava era, né, religiosa, enfim. E aí uma pessoa que eu não conhecia chegou até mim, imagina, eu sozinha em São Paulo, pequena ainda, assim, nova demais, né, muito nova. E a pessoa chega para mim e fala, olha, a sua blusa, troca a sua blusa porque ela não está condizente com o ambiente. Mas ela falou de uma maneira que não me fez nem chorar, sabe? Porque eu era assim no início, gente, Nossa. tudo fazia chorar, era tudo novidade para mim. Chamasse minha atenção, nossa. Mas ela falou com um jeitinho, e aí vem a comunicação, né? Exatamente. A pessoa falou comigo com gentileza, ela teve empatia comigo, ela viu que eu estava fora da minha cidade, que eu estava ali, que eu era nova, enfim. Ela soube conduzir aquilo, eu fui lá, a casa onde eu estava era perto, fui, troquei e voltei. A partir daquele dia, eu entendi que eu não poderia vestir qualquer roupa no trabalho. Comunicação não violenta, né? De novo, a Isso. importância aí de se comunicar. E a com comunicação cuidado. assertiva, que eu tanto bato na tecla. Porque se ela chegasse para mim, imagina, o primeiro dia de trabalho, ela chegasse para mim e falasse grossa, ela fosse grosseira, se ela fosse ríspida, com certeza eu ia me pedir para vir embora para Uberlândia, sabe? Ia mesmo, eu era muito novinha, muito ingênua. Então, assim, mas foi um aprendizado. Então, a gente tem que também estar receptivo às críticas que nós vamos receber, às chamadas de atenção, puxadinhas de orelha, né, João? Porque faz bem para a nossa vida e para o nosso É a crescimento. experiência, né? O João comentou tantos não, conselhos gente, e eu tô avisos. aqui, é porque essa está sendo minha primeira entrevista, então pela primeira vez, mesmo jornalista, estou sentado do outro lado. E querendo ou não, eu tô aqui aprendendo também, né? Porque essas situações que a gente traz aqui, muitas vezes a gente vê a figura assim, nossa, tá entrevistando alguém e tudo mais, mas é porque a gente passou por essas situações, e eu acho que quando eu vim pra cá, a Erika, nossa, ela tem tanta técnica aqui que eu tô até, ela veio, quando ela apareceu com esse bilhetinho aqui tudo anotado, eu falei, gente, eu vim pra prova sem estudar, falei aqui com eles. Mas é porque a gente passou por umas situações e eu vim aqui com uma ideia assim, cara, se eu tivesse algumas dicas, mesmo que simples, e pode parecer, nossa, complexo. Não, uma dica simples, eu poderia ter evitado alguns problemas que a gente tem, que faz a gente crescer, sem dúvida nenhuma. Por isso a gente tá aqui hoje. Mas poderia ter sido mais fácil para mim. Então a ideia principal é que você tenha essa noção, essa consciência de que pouca coisa, atitude simples pode fazer que a sua comunicação seja muito mais efetiva, Com né, Erika? certeza. E abrindo parênteses até para roupa, eu já trabalhei num lugar que o público era mais jovem, era uma coisa mais digital. Eu ia trabalhar de moletom, podia usar o brinco, podia, enfim. Passei para outra experiência de trabalho que era uma coisa mais formal. E aí a camisa, e aí nós jornalistas a gente recebe essa orientação, né? Porque, por exemplo, a gente está num lugar, dificilmente você vai ver um jornalista que vai estar na rua cobrindo alguma reportagem e tudo mais, com uma camisa muito estampada. Porque aquilo chama atenção. Se você chegar com uma camisa muito estampada, querendo ou não, as pessoas vão olhar para sua camiseta. E a ideia não é essa. Muitas vezes, quando você tem que concentrar na informação, na notícia, tá na fala e tudo mais, o que você não quer é que a pessoa fique reparando em você e tudo mais. Então, pode parecer simples essa orientação e tudo mais de roupa, da vestimenta. E abre um parênteses, não é que você tem que deixar de ser quem você é, pode deixar sua camiseta de banda aí para você usar sem problema, mas é o local. Então em casa vai ser, querendo ou não, um local, na festa vai ser outro. Isso comunica também, é importante. Eu não vou para uma festa com terno, vou para uma festa aqui da faculdade de terno. Tem nada a ver, quero que as pessoas se identifiquem e falem, pô, que legal ali, né? Não adianta. Mas na comunicação tem esse cuidado que é importante, vai ajudar bastante. Você foi falado aqui das gírias, né, Lindomar? E o contrário, vocês conhecem pessoas que têm a mania de falar de uma forma difícil? Só pelo fato de falar difícil, de falar numa língua sempre culta? Fala Sim. com o dicionário. Já tá... O que você disse? Sim. Eu não entendi. É muito complicado, porque você tem que... Quando você vai comunicar, você tem que prestar atenção no seu público, ok. Se você vê que seu público não vai entender o que você vai falar, a palavra que você vai dizer, então, por favor, não fale. Tente ser mais coloquial possível, num sentido assim, também você não vai exagerar, né? Não exagere. É tudo equilíbrio, gente.
O pessoal até brinca na internet com os estudantes de direito. Os Ah, advogados, sim. Os termos explicar, e eles técnicos, né? botam todos os termos. Eu não Ok, entendo nada que você tá falando. lá no júri, ok. É. Lá na audiência, ok. Mas e aí, que você está numa roda de amigos tomando uma cervejinha ou escutando, comendo um churrasco, você vai começar a falar de forma rebuscada? Tenha noção. Vai soar estranho, não vai? De novo, comunicação é conexão. Então, tenha noção que a maneira com que você vai falar vai gerar uma conexão ou vai gerar um afastamento. Se só a rodinha de amigos for todo mundo estudante de direito e tiver noção ali, segue em frente. O jogo segue. Mas tenha noção que se você usar muito termo técnico, a gente no jornalismo, trazendo de novo para a prática, né? A gente está muito acostumado com alguns termos muito específicos. Então, por exemplo, sonora pra gente é a mesma coisa que uma entrevista. E às vezes eu chego num lugar e falo assim, vou pegar vou fazer uma sonora com você. A pessoa que tá falando comigo, ela não sabe o que é a sonora, já vai assustar, já não vai ser aquela questão tão natural, né, Só Érica? se ela tiver media training. Pois é. De já uma fica a assessoria dica de aí. comunicação, Se você der muita imprensa, entrevista, que a gente prepara, né? tem esse serviço importantíssimo. Já fica aí o merchan. Mas às vezes o termo técnico a gente está acostumado e com as outras pessoas não. E querendo ou não, faz parte da nossa rotina, né? Então ter esse cuidado, mas ser coloquial às vezes também é importante para gerar essa conexão, mas desde que tenha esse equilíbrio, Isso né, mesmo, Érica? isso Há equilíbrio para tudo. Érica, você tinha comentado sobre comunicação assertiva, né? Você citou esse conceito. O que ele é? Então, a comunicação assertivo, né? assertiva, a própria palavra já fala, né? Assertivo, você acertar na comunicação. E aí é você falar para o seu ouvinte entender, é você falar de forma que você não vai ser mal entendido, é você não causar conflitos. E aí envolve tudo, gente. Dá uma abertura que vocês nem imaginam a comunicação assertiva. É no relacionamento interpessoal, é no relacionamento profissional, é em tudo. Então, na comunicação assertiva, lá no meu Instagram, Érica Magalhães MF, que vocês podem seguir, tem várias dicas. E ali a gente passa até dicas de autoconhecimento, de relacionamento interpessoal. Então, por quê? Porque a assertividade da comunicação é fazer com que a sua mensagem seja entendida, é fazer com que você alcance alguma coisa. Por exemplo, o vendedor que tem uma comunicação assertiva, a chance dele vender mais é muito grande. Gente, eu não me esqueço. Eu fui adquirir um seguro de vida. Eu nem conhecia esse seguro. Cheguei lá, a pessoa me apresentou uma oratória, numa comunicação assertiva. Parece que ela conhecia a minha vida. Então, assim, ela gerou rapport comigo. Ela foi empática. Ela me mostrou as coisas, assim, eu saí de lá, assim... Eu preciso ter dinheiro para pagar esse seguro. Você entendeu? Porque esse é o seguro. Porque esse é o seguro da minha vida. Uma eloquência, sabe? Eloquência aqui, gente, é você convencer, um convencimento. Muita gente sabe? chama de lábia. Uma lábia, sabe? É isso, uma lábia. Então, a comunicação assertiva é isso. E outra coisa, a gente falou de lábia, mas é bom a gente ponderar o seguinte. A comunicação assertiva preza muito pela ética, preza muito pela verdade, pela credibilidade. Então, mentira aqui não cabe. Sim. Sabe? A comunicação assertiva é aquela que você tem uma postura ética correta e que o seu interlocutor vai entender muito bem. Eu brinco também de comunicação assertiva. Vou dar mais um exemplo. A gente que tem relacionamento, né, e marido, esposa, filhos, enfim. Na casa, a gente tem uma dificuldade de dividir tarefas. E, às vezes, o cônjuge fala assim, a maioria das vezes a mulher, mas você não me ajudou de novo, você não lavou a louça, chega em casa, olha lá como que tá, vai lavar agora. A gente tende a ser autoritária, a mulher tende a ser, né, pedindo ajuda. Gente, vamos fazer uma comunicação assertiva. Chega para o seu cônjuge, ou para o seu namorado, ou para a sua mãe, ou para o seu filho, e jogue com ele assim, ó, se você me ajudar a lavar a louça, vai dar tempo da gente ir ao shopping. Vai dar tempo da gente fazer aquele rolezinho que a gente estava combinando, em vez de você ser agressivo. Sabe? Então, isso é comunicação assertiva. E em relacionamento, então, isso é muito importante. Gente, tem casos de pessoas que se separam porque a comunicação não fluiu bem.
Não teve comunicação assertiva. E aí, vocês imaginem de tudo isso que nós falamos, tudo. O que envolve? É um gesto, é um olhar, é uma postura. Quem já leu aqui aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Eu não li ele inteiro, mas já fiquei sabendo desse então livro. Vocês estão Já me obrigados a recomendaram, ler. já me orientaram a ler. As 5... As 5 linguagens do amor. Peraí, Você eu lembra até quais trouxe são? aqui. Lembro, vou trazer para vocês. A Érica é uma mulher preparada, ela já fala, está aqui o livro. Eu até poderia Esse bloco de anotações dela vai virar um livro, a gente vai voltar para conversar sobre ele. Com certeza. Fechado. Mas as 5 linguagens do amor é o seguinte, nesse livro a gente aprende que a gente precisa conhecer as linguagens do amor da pessoa com quem você relaciona. E isso, gente, não é só cônjuge, não é só marido, mulher, é qualquer pessoa. Então, quando você conhece a linguagem do amor, fica mais fácil de você lidar com aquela pessoa. E até aceitar, né? E aceitar. Primeiro, tem pessoas que que a linguagem dela é a afirmação. Ela precisa ouvir um eu te amo. Ela precisa ouvir, João, você tá bonito. Rubia, você tá maravilhosa. A pessoa precisa ouvir. Captaram? A segunda é tempo de qualidade. Tem pessoas que precisam que você esteja com elas. Vamos no centro comigo? Vamos no shopping comigo? É tempo. Às vezes você vai fazer um final de semana, vai fazer um jantar, a pessoa quer você ali do lado dela, certo? Depois tem a questão do toque físico. Quem que tem aí em casa alguém ou um amigo que adora ficar abraçando, pegando na mão, dando beijinhos? Então, esse é o toque físico. A outra linguagem é atos de serviço. Tem mulher, eu gosto desse. Tem mulher, gente, em casa que se o marido não troca uma lâmpada, aquilo é o fim do mundo para ela. Porque a linguagem do amor dela é serviço. Ela serve, ela leva o café da manhã para ele. Eu acho tão bom você passar na padaria, trazer um pão de queijo, passar um café. Pode parecer simples, mas que muda, né? Muda. Que tem essa... Então, esse é uma das suas linguagens do amor. E tem pessoas que têm mais de uma. E, por fim, a quinta é presente. Doar mesmo. Vem ali comprar um presente, dar um buquê de flores, sabe? Então, a partir do momento que você conhece as linguagens do amor, da pessoa com quem você se relaciona, tudo fica mais fácil. Às vezes, o relacionamento não tá dando certo porque você não tá dando presente para quem acha que você ama, dando presente. Olha que legal. Altas dicas, gente. Vou dar só mais uma rapidinho, Sim. que eu já tô me sentindo chique aqui. Eu lembrei que uma vez eu fui numa palestra... Você é chique. Não, que isso. Eu lembrei de que fui numa palestra e falando em comunicação assertiva, eu lembrei de uma dica que a palestrante deu. Ela é líder de uma grande empresa da cidade da cidade dos meus pais, né? A cidade que eu moro hoje aqui é Uberlândia, mas da cidade dos meus pais, onde eu cresci. Eu lembro que eu fui na palestra dela e ela falou uma coisa que eu sempre levei pra vida. Nem sempre a gente dá tempo de praticar, a gente esquece e tudo mais, principalmente quando a gente tá bravo, mas ela falou uma coisa que eu sempre tento levar, que é um feedback modo hambúrguer. Eu não sei, tem um termo técnico pra isso, não sei se, enfim, às vezes alguém pode me corrigir, mas eu vou dar o exemplo e vocês vão entender como é que funciona. Quando a gente vai passar enfim, conversar com alguém, principalmente quando a gente dá o feedback, a gente vai lembrar de um hambúrguer. Como a gente começa? O primeiro pãozinho de cima, você conhece essa? Conheço. Ah lá, tem um nome técnico ou posso... A gente chama disso... Pode terminar aqui. Vou dar o exemplo, Isso. que é o hambúrguer. O primeiro pão, você vai precisar falar com alguém algum problema, principalmente. Geralmente são problemas. Então, você vai ressaltar no primeiro pãozinho do hambúrguer tudo que aconteceu de bom. Então, vamos supor, nossa, Érica, você está aqui há 3 anos já na empresa. Vou dar um exemplo como se a Érica estivesse aqui na empresa, né? Então, você está há 3 anos aqui na empresa, apresentou excelentes resultados, você fez aquele projeto lá que deu super certo, o pessoal adorou, trouxe vários resultados e tudo mais. Aí você vem pro hambúrguer, você fala... Mas, Érica, o que acontece é que você está chegando atrasado. Esse atraso tem prejudicado o pessoal do RH, que não está conseguindo fechar o ponto. Esse atraso tem prejudicado a equipe que está começando a reunião mais tarde e tudo mais. Aí o hambúrguer precisa de mais um pãozinho para fechar. Aí você vem com esse pãozinho que quer apresentar a solução. Porque geralmente você tá bravo, você vai falar assim, pô, Érica, você chega atrasado e tudo mais. Aí você vem com a solução, que é o seguinte, mas a gente, vamos fazer um combinado? Ao invés de a gente começar às 8, a gente começa às 8h15 e você fica 15 minutos depois e tudo mais para equilibrar. Então, reforçando, você vem ressaltando o que há de bom, eu tenho certeza que sempre alguma coisa de bom vai ter.
no hambúrguer, você vai apresentar qual que é o problema. Às vezes não é que tá errado, mas tá um problema porque tá tendo um prejuízo, um ruído. E aí depois, no finalzinho do hambúrguer, você lembra, você tenta uma solução, uma negociação. Você divide a responsabilidade, isso é muito bom, porque se você só joga pra pessoa, a pessoa já vai ter aquela retração, tipo assim, nossa, e vai sair, vai ter um ruído. E aí, quando você divide essa responsabilidade e tudo mais, o que a gente pode fazer? Vocês constroem junto uma saída para aquilo ali. Isso. E esse é no trabalho, eu dei um exemplo no trabalho para ficar mais fácil, mas isso é no relacionamento também. Isso é em casa, com os pais. Quer pedir, dá uma dica de ouro agora, vai pedir para sua mãe para você sair esse final de semana. Enfim, lembra disso. Isso. Nossa, mãe, olha, lavei a louça todos os dias, arrumei meu quarto, tirei 10 em matemática, aí vem com hambúrguer. E vai ter o rolezinho esse final de semana, o churrasco super tranquilo na casa de tal pessoa. Olha, se você deixar eu ir, eu juro que eu chego até 11 horas. E confia em mim. Vai dar certo. Tem tudo para dar certo. A gente usa muito essa técnica para líderes, né, em empresa. Então, é essa técnica mesmo do hambúrguer. E é sempre um positivo, um negativo e a negociação. Gente, fazendo isso com empatia, tudo que a gente falou, com rapport, sabe? No momento certo, porque às vezes também, você tá ali, o negócio aconteceu ali, agora. A pessoa tá nervosa, tá, sabe, naquele calor do momento e chama a atenção. Não. Saiba o momento. Aí chega a Érica com essa voz doce, como que você não... Então, como que você não obedece? Tem isso também, né? O autoconhecimento perpassa por aí na questão vocal, né? Como é que a gente... Nossa, demais. A comunicação, o tom de voz, gente, ele fala muito, muito mesmo. Por exemplo, se você fala num tom de voz baixo, a pessoa vai achar assim, nossa, coitadinha dela. Precisa. A gente já entra aí na nossa... A gente já entra nisso, né, Rubi? É sobre a timidez. Tem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas mesmo. Sim. E como lidar com essa timidez? Principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente, né, que tem muitas pessoas ali. Às vezes você vai apresentar um trabalho da faculdade, trabalho da escola. Vai tímido e vai tímido mesmo. Vai com medo mesmo, sabe? Você tá com medo, vai com medo mesmo, tá tímido. Porque é só na prática que você vai tirando isso, né, João? Concordo. Então, é prática. É a prática, é você se empoderar, é você dominar aquilo que você vai falar. Tudo isso que a gente falou lá atrás é você trazer para a sua vida, para o seu momento. Então, a partir do momento que você tiver segurança do que você vai falar, saber as técnicas que você pode utilizar para te ajudar, conhecer o seu público, sabe? Aquela timidez, ela pode transformar em uma coragem fantástica, que vai te dar um potencial que você, às vezes, nem imagina que tem. Tem pessoas tímidas que têm um potencial enorme. Isso, e aí, existe uma técnica, ou vocês já falaram, para ajudar essa adolescente que é muito tímido, mas que é super capaz. Eu tenho uma aluna que ela canta maravilhosamente bem, só que em público ela não canta, ela trava e não vai. Vou te dar um exemplo. Posso? Claro. O meu exemplo. Quando eu era nova... Quando eu entrei na escola, minha mãe preocupou demais. Eu já entrava chorando na escola. E aí, a minha mãe viu que eu era tímida, que eu tinha esse problema. Então, ela pediu às professoras para que me colocassem atividades que desenvolviam a minha timidez, assim, que tirasse a minha timidez. Teatro, dança, canto, sabe? Me colocavam para apresentar... várias coisas, e foram me colocando e me dando força. Teve uma hora que a minha mãe chegou para elas e falou assim, gente, porque a Érica já está fazendo coisa demais. Ou seja, eu já estava passando em cima da minha timidez, já estava longe, sabe? Então, mas foi trabalhado. Então, sugiro o teatro para as crianças, para os jovens, muito bacana. Né? Nossa, uma coisa que eu acho que nós 4 vamos concordar aqui é que existem profissionais da comunicação, jornalistas tímidos, existem artistas, né, profissionais do teatro que são tímidos. Muita gente acha que por trabalhar, pessoa que trabalha com comércio, com público, existem pessoas tímidas e o que a gente deve... Quando eu devo me preocupar com a timidez? Quando ela me impedir de fazer alguma coisa. Quando ela me impedir de eu chamar alguém para sair. Quando ela me impedir de eu ir para uma entrevista de emprego. Então, isso eu devo me preocupar. A timidez, ela igual a outros adjetivos, uma pessoa extrovertida, existe uma pessoa tímida e assim vai ser. E tem como driblar. Como a Érica estava falando, procurar essas fontes alternativas, o teatro,
pessoal vai ser suspeito aqui pra falar, né? Mas teatro também é Eu e a Rubia, né? Gente. É um potencial gigante para você ir perdendo a timidez e se identificando quais são os seus limites, onde você pode ir, o que você pode fazer, que eu acho que é a partir daí que você vai começar a driblar. Perder a timidez, eu não sei se, assim, perder completamente, eu acho que sempre vai ter aquele resquício, até porque eu mesmo sendo um pouquinho cara de pau, eu me considero uma pessoa tímida. Eu chego num lugar novo, eu fico meio retraído, o que é normal, então não significa que aquilo, se me impedisse, era um sinal de alerta. Enquanto não impedir, vai driblando. Mas procure isso. A Érica foi perfeita na colocação. Procure um teatro, uma música, algo que você goste. Fale na frente do espelho, já é também um o caminho legal. Autoconhecimento, Essa é a o palavra. autoconhecimento é muito importante. Porque a partir do momento que você tem segurança de si, você se conhece, sabe o que te deixa triste, o que te deixa alegre, o que te faz feliz, assim, no sentido de propósito de vida, sabe? Isso tudo vai te dar forças para você driblar a timidez. Então, o autoconhecimento também é muito importante. E aproveitando que a gente tocou nesse ponto da timidez, e a gente tocou também na quietude, né? Nem sempre uma pessoa que é mais quieta, ela é tímida. E isso me lembra uma outra referência bibliográfica aí para você anotar no episódio de hoje, O Poder dos Quietos, que fala sobre isso, sobre essa quietude mesmo, e que pessoas incríveis também são introvertidas, né? Então, acho que a gente percebe até mesmo hoje nas redes sociais um movimento de que você só é válido, você só é importante, você, enfim, só tem capacidade se você for extrovertido, fala no celular. Não é assim. Se você tem uma outra forma de trabalhar, você gosta de trabalhar ali no seu computador, quietinho, fala comigo às vezes, me manda um e-mail, entende? Isso. Então é saber comunicar como você fala. Voltando nessa questão da linguagem do amor, né? Nem sempre a pessoa ela vai te falar que te ama, mas você entendendo como ela diz pra você, você já apazigua ali a relação. Já acalma Com o seu certeza. coração. Acalma o coração e tudo em paz. Ó, eu falando, então é isso, né? Gente, Eu acabei de me lembrar que eu sempre falo isso. Comunicação assertiva é isso, é paz. Paz nos relacionamentos. Paz de espírito. Gostei disso. Fazem tudo, né? Uau! Que encontro, hein, Lindomar? Sim, encontrão. A gente já tá caminhando. Sério? Não. Sim, Não, pra nossa não. parte final. Mas já fica o convite, Érica. Produção, bom. alô, produção. Tem que voltar. A Érica tem que voltar. E falando sobre comunicação, Lindomar, como você comunica pra gente a nova fase da sua vida? Sim, Rubi, eu tava pensando muito como que eu ia fazer isso, né? O podcast, ele caiu nas minhas mãos, assim, como um presente. E eu tava pensando muito no Instituto, né? No Instituto João Bittar, na Bittar Educação e sobre propósito, né? Quando eu cheguei aqui, eu recebi uma oportunidade. Essa oportunidade, o que ela me daria, né? Dinheiro, porque é um trabalho, para eu poder, né, fazer meus cursos, me qualificar ali na minha vida, e também uma oportunidade de ter o meu primeiro trabalho de frente às câmeras, né? Eu sou ator, né, para quem não sabe, e eu me preparo para isso. Então surgiu essa oportunidade. E eu vejo o Instituto João Bittar como um mar de possibilidades e de oportunidades. Então você, que é jovem aprendiz, você está recebendo uma oportunidade de estar fazendo parte de um trabalho que vai te elevar como pessoa, que vai te elevar como ser humano numa sociedade, né? Então esse trabalho do Bittar Podcast, ele é muito importante, porque ele te traz complemento para a sua vida, né? Ele te deixa mais interessante, ele te deixa mais desenvolto e mais preparado para a vida aí no mundo. E se estendendo para a Bittar Educação, que tem o objetivo de elevar, né, essa educação no país. E a gente sabe que a educação ela é a base para a nossa sociedade e a base para o futuro. Então, estou muito feliz de ter feito parte desse projeto, né, de ter iniciado ali o Bittar Podcast. E eu já comunico um plot twist, para quem não conhece essa frase, essa palavra, né, esse termo. É quando vem uma grande surpresa. E quem vai continuar tocando esse barco é o João Ricardo Camilo, no meu lugar aqui. Porque eu tô de mudança pro Rio de Janeiro, explorar novas possibilidades. E eu aproveito para voltar no primeiro episódio, que a gente falou com o Estevão Bittar sobre ação construtiva. Eu sou uma pessoa, né, eu falei no primeiro episódio, que a questão do propósito, das metas é muito forte para mim. Então eu sabia que eu precisava ter ações no meu dia a dia, né? Então quando chegou o Bittar Podcast, eu falei assim, poxa, né, fico tenso em frente às câmeras, deixa eu me preparar. Então eu fui me preparando ao longo do tempo, fui colocando as minhas ações construtivas e agora eu tô indo em direção a um novo lugar, a um novo mar de possibilidades e eu tô colocando em ação
uma ação construtiva. Então, seja muito bem-vindo, João Ricardo, novamente. Esse momento é todo do Lindomar, esse resultado que ele teve aí, essas palavras, eu acho que, sem dúvida nenhuma, quem está acompanhando em casa e quem está aqui tá muito tocado com tudo isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um brinde, então, com a nossa caneca do Bitar Podcast, esse novo ciclo Lindomar. Sucesso, Lindomar! Sucesso, João! Obrigado. Sucesso, João! Estou muito feliz. Muito obrigada, Lindomar, por... Olha, eu já... Vai A dramática que agora escorre na parede. Muito obrigada por dividir bancada comigo. Eu aprendi muito com você. Ai, gente, que lindo. Desejo muito sucesso na sua caminhada e que com certeza você vai arrasar. Sem dúvidas, gente. E assim como vocês também. Rubia, excelente parceira aí no Bitar Podcast. João Ricardo, um excelente comunicador. Érica, voltando aqui. Maravilhosa. Sucesso. Obrigado. E, ó, é isso. É muito complexo quando a gente fala sobre sonho, quando a gente fala sobre propósito, porque a gente vive no Brasil, a gente vive numa realidade do mundo. Então não dá pra gente englobar tudo isso. Mas eu falei isso no primeiro episódio e eu acho que eu vou fechar nesse ponto, porque eu acho que é o que dá sentido à vida. Então, por mais que a sua realidade seja difícil, esteja onde você estiver, você precisa de um motivo para você levantar da sua cama. Então, você precisa de uma vontade, você precisa alimentar um sonho, você precisa alimentar uma meta. Nem que essa meta seja alimentar você, alimentar essa família. Então, levante da sua cama com um sonho, com uma meta, com um objetivo de vida e siga a sua caminhada. Porque as oportunidades, elas vão te encontrar. Esteja onde você estiver. Então vamos lá. Acaba aqui, né? Finalizamos, Finalizou com a frase de efeito. Com a frase de efeito. Muito obrigado, gente, pela Nós que presença nesse agradecemos, episódio né, João? incrível. Foi maravilhoso estar com você. Igualmente, estou muito feliz, me faltam palavras. Apesar de a gente falar um episódio todo de comunicação, me faltaram palavras agora. Agradecer a presença aqui do seu lado. Rubi, a gente segue junto aí, viu? Seguiremos. Que lindo ver você se Rubi, ainda vou emocionando. te ver. E o verde de boa sorte. Lindomar, só tenho a desejar ainda mais sucesso na sua caminhada. Obrigado pela mensagem que você deixou pra gente e pra quem nos acompanha aqui no Bitar Podcast. Vou tentar manter essa cadeira aí aquecida com esse calor seu. Eu não tenho dúvidas que vai ser um trabalho incrível pra você. Você é excelente. Sucesso total já. É isso. Então, a gente vai ficando... É isso, não! Não é Mas, isso. ó, Corta. acho que a gente vai ficando por aqui. Valeu. Até. A gente Tchau, se vê por aí, tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau.